Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração para você, que é do tema do TikTok. Gente, olha que bolo lindão, né? Bem, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá, gente? Hoje eu vim falar, vou tentar explicar, gente, porque eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes e não tá dando certo. Eu tô achando que tá ficando muito embolado. Então, assim, para você entender, é preciso pegar papel e caneta, porque eu vou tentar aqui te explicar para não ficar muito enrolado. E se ficar muito enrolado, você já tem ali anotado o jeitinho que eu quero dizer, tá? Então, eu tenho aí um bolo de 25 centímetros de diâmetro por 16 centímetros de altura. Gente, esse bolo é uma massa branca manteigada de baunilha, essa massa que a gente já tem receitinha aqui no canal. Porém, eu tô recebendo bastante dúvida, né? Teve bastante dúvida de quantos bolos essa massa rende. Gente, uma massa dessa rende um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Porém, lá no vídeo eu tô assando essa massa, essa receita, essa uma receita em 2 tabuleiros de 15 centímetros de diâmetro. Então, a dúvida que eu tô recebendo bastante é de quantos bolos dá a minha massa. Gente, eu só asso em 2 tabuleiros para me auxiliar, tá? É para não ficar tanto tempo no forno, para eu não correr o risco da minha massa ficar crua no meio e queimar na parte de baixo. Então, eu não coloco a minha massa em um tabuleiro só, de 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, porque ali pode ocorrer, tá? Pode ocorrer de assar demais a parte do fundo e queimar, pode ocorrer do meio do seu bolo ficar cru, pode, por exemplo, demora mais tempo no forno, entendeu? Então, quando eu faço uma massa de bolo, eu sempre faço a divisão dessa massa em 2 tabuleiros. E em 2 tabuleiros, a cada 2 tabuleiros de bolo, eu tenho um bolo, né? A cada 2 tabuleiros de massa ali, eu tenho um bolo. Então, eu uno uma massa para um bolo. Eu só dividi a massa em 2 tabuleiros para facilitar no tempo de cozimento e nada disso daí que eu te falei ia acontecer, né? Vinha acontecer. Quando eu não fazia dessa forma, eu tinha bastante dor de cabeça, gente. Às vezes queimava, às vezes o bolo, né, subia demais e acabava saindo da forma. Dava, gente, um cheiro de queimado dentro de casa quando ele, puf, né, começava a sair da forma, começava a pingar no forno. Um cheiro de queimado que lá de fora eu escutava, ixi, queimou, ixi, tá queimando, eita, tá pegando fogo, né? Então, o que eu fiz? Eu pesquisei bastante na internet para isso não acontecer. Antigamente, os tabuleiros eram de 5 centímetros de diâmetro, de altura, entre 4 e 5 centímetros de altura. Quem é antigo vai lembrar desse tabuleiro que é bem baixinho. Eu ainda tenho aqui naquele vídeo que eu gravei, mostrando os acessórios que eu trabalho, né, que eu faço aqui os meus bolos. O vídeo do acessório, eles têm um bolo que é com 3 centímetros de altura, entendeu? Então, ali eu asso 3, 4 massas, mas é para fazer um bolo só, tá? E era desse jeito que acontecia. Então, se eu colocar uma massa de bolo com essa massa que eu tenho, essa massa completa, com 3 ovos em um tabuleiro só, pode acontecer isso tudo que eu te falei, tá? Então, para me facilitar, para facilitar a minha vida, para facilitar aí, não ocorrer nenhum problema, nenhum imprevisto, então eu vi bastante vídeo, estudei bastante para que isso não acontecesse lá no início, gente, há mais ou menos uns 8 anos atrás, porque eu passei 2 anos de perrengue, tá? Então eu vi que a moça fazia dessa forma. Ela dividia as massas para não correr nenhum problema desse que eu te falei, de ficar cru, de queimar, de o bolo explodir, nada disso. Então eu comecei a fazer dessa forma, tá? Então eu pego uma massa e divido ela em 2, mas ela dá um bolo. Então, uma massa também, faço o corte dela, ela fica com 3 discos de massa cada uma.
né? E o meu bolo, ele fica ali com 5 camadas de recheio. Você pode também partir somente no meio. Aqui eu deixo 5 camadas de recheio, porque eu tenho medo. Confesso que eu tenho medo de partir ela em duas, colocar aquele recheio bem generoso, aquele que às vezes parece que tem 2 centímetros de recheio, né? Aquele que fica bem apetitoso. E quando o meu recheio entrar em temperatura ambiente, o bolo fica mole, ou a gente não sabe quanto tempo aquele bolo vai ficar exposto em cima da mesa. Eu fiquei com medo de tudo isso. Antes eu fazia aquele bolo ali com 2 dedos de recheio, com a grossura, né? Um bolo com recheio bem grosso, mas eu ficava com muito medo. Por exemplo, às vezes o cliente pedia para eu poder preparar o bolo para 10 horas da manhã. E o cliente chegava aqui 2 horas da tarde. Eu não tenho espaço, gente, para armazenar bolo dentro da minha casa. Minha casa é muito estreitinha. Antes, né? Hoje eu tenho 2 geladeiras. Que eu consegui comprar uma de segunda mão agora recentemente. Então agora eu tenho onde armazenar. Mas assim, se eu tiver 3, 4, 5 bolos, eu não tenho onde armazenar. Então ele vai ficar exposto em cima da minha mesa. Vai sair daqui de 10 da manhã até as 2 da tarde, vai para a mesa do bolo do cliente, lá do pé em monte ou da ornamentação, vai ficar lá mais umas 3, 4 horas, né? E isso pode mexer com toda a estrutura do seu bolo. Se o recheio não estiver bem firme, ele vai começar a estufar, ele vai começar a quebrar. Então, eu comecei a fazer dessa forma. Eu corto os meus 2 tabuleiros de bolo que eu fiz, de massa que eu fiz. Eu divido ela ali em 3, coloco uma camadinha de recheio. Gente, vai dar para sentir, vai ficar recheadinho. Tudo também tem que dosar a quantidade, porque são 5 camadas de recheio, né? Então, ali você consegue sentir todo o sabor. Esse bolo, ele tá com 16 centímetros de altura, porém, ele tá com 5 camadas de recheio. E ali eu consegui ali, nesse bolo, tempo dele de descanso certo, né? Para tanto o recheio quanto a massa ela ficar ali bem compacta, bem certinha, né? Porque o bolo ele é recheadinho, ele é molhadinho, né? Então eu consegui fazer dessa forma. Você pode cortar em 3 também, tá? Vai ficar um pouquinho mais baixo, mas você pode cortar em 3 também. Aí vai dar 2, 3, 4 discos de massa no seu bolo e 3 camadas de recheio, tá? Aí a quantidade de recheio é você que escolhe, mas quando é cortado em 3, que é uma camada de recheio um pouquinho mais generosa, você precisa ficar atento também ao ponto do seu recheio, para ele não ficar mole demais, porque ele na geladeira ele é uma coisa, mas em temperatura ambiente ele é diferente, ele é outra coisa, fica de outro jeito. Você pode fazer o teste aí na casa de vocês. Um recheio, você pode fazer o recheio, colocar ele na geladeira e deixar o do lado de fora, que vocês vão ver que a consistência fica bem diferente. Então, por medo que isso acontecesse, eu deixo o meu recheio bem firme, né? Eu entrego o meu bolo gelado para o cliente, porque o meu bolo gelado eu sei que o recheio tá firme. Quando colocar ele em cima da mesa do bolo, vai cessar, né? Ele vai ficar em temperatura ambiente, mas ele não vai estufar, não vai fazer nada, porque ele saiu daqui gelado e dali, quando ele chegou na mesa do cliente, não vai mais mexer no bolo, na estrutura do bolo, tá, gente? Então, eu faço desse jeitinho. Eu espero muito, gente, ter explicado, tá? E para esse bolo, eu esqueci de explicar essa parte. Para esse bolo, eu acho que eu esqueci, não sei, né? Eu falei demais. Mas para esse bolo eu usei 2 receitas, dessa que a gente já tem um videozinho aqui, para cada tabuleiro, que foi equivalente a um bolo, tá, gente? Então eu usei 2 receitas, fiz um bolo de 25 centímetros de diâmetro, depois eu fiz mais uma receita, no caso mais 2 receitas para outro bolo, para outra massa, tá? Eu fiz 2 receitas para cada um, me deu o total de 4 receitas dessa que a gente tem no canal, tá? Para cada, para esse bolo. Ai, Jesus, eu tô me embolando toda, gente, mas eu não vou mais tentar gravar esse vídeo não, porque depois eu vou trazer aqui bem explicadinho para vocês, tá?
Então, acho que é isso daí. Eu fiz 2 receitas para cada tabuleiro de bolo e eu uni, né, esses 2 tabuleiros que deu um bolo, eu uni e fiz um bolo. Eita, Jesus, que confusão. Gente, não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer um vídeo explicando. No vídeo da massa, gente, acho que eu explico direitinho. Eu tenho o vídeo da massa, tenho o vídeo do chocolate também, de como eu monto o bolo de chocolate. Ali tem 2 bolos, ali eu dividi em 3, deu 6 discos de massa e ali eu mostro como que eu monto, como que eu prenso, como que eu faço tudo direitinho. Gente, eu não tô conseguindo explicar, então eu vou voltar lá pro bolo. Mas se você pegou papel e caneta e conseguiu anotar alguma coisa, gente, então tá bom, tá? Deixa aqui nos comentários se você conseguiu entender. Ficou meio embolado, mas depois eu vou trazer o videozinho melhor. Mas já tem vídeo no canal aqui falando bastante sobre esse assunto, tá? Sobre a massa, sobre como que eu prenso, sobre como tudo, tá? Então, gente, vamos voltar lá pra frente do bolo. Gente, eu tenho um bolo de 25 centímetros de diâmetro por 16 centímetros de altura. Fiz a pré-camada no meu bolo para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar algumas imperfeições. Eu falo bastante em outros vídeos sobre a pré-camada, sobre a importância da pré-camada no seu bolo. Em seguida, hidratei o meu chantilly, né? Fiz a coloração aí do azul e do rosa, apliquei no meu bolo com bastante cuidado, com auxílio, né? Da manguinha de confeitar, do saquinho de confeitar. Selei ali, vocês viram, com a espátula de alisar, selei. Vi que estava faltando, coloquei, né? E fui aí passando a espátula. E com ele bem lisinho, ó, agora eu vou passando a espátula bem devagarzinho até ele ficar bem certinho. Gente, vocês perceberam aí que eu tô usando uma espátula maior, né? Porém, eu não tenho hábito também de usar essa espátula, né? Que ela é bem grandona. Então, eu fico com um pouquinho de dificuldade, porque como eu digo, gente, tudo é na prática. Tudo é na prática. Então, como eu não tenho o hábito de estar usando essa espátula aí, eu me embolei um pouquinho na hora de fazer a pré-camada aí. Mas depois eu consegui fazer com a pequenininha mesmo e deu certo. Porém, tem que ter um pouquinho mais de cuidado para você acabar não enfiando ali o dedinho no bolo, né? Porque é bom você ter o seu material certinho, né? O seu material de trabalho bem certinho. Então, eu tenho a grande, que é justamente para fazer esses bolos aí que fica grandão, porém quase não tem saída, gente. De vez em quando, assim, sai bastante bolo de 15 centímetros de diâmetro, de 15, de 17, de 20, né? Mas esses de 25, 30, quase não sai. Mas é bom ter o material ali, né? Para você poder estar trabalhando com o seu material, só ir comprando devagarzinho e você vai pegando a prática depois. É claro que a gente tem todo um jeitinho, né? Por exemplo, a minha bombinha de borrifar, eu comprei 2 bombinhas novas. E, gente, eu não tô conseguindo usar, tá sendo uma dificuldade pra mim danada usar minhas bombinhas novas. E eu tô usando a velhinha mesmo, porque eu já acostumei com a bombinha, né, velha. Então, pra usar uma coisa nova que eu não tô com hábito, né, de estar fazendo ali, ainda mais que é bolo de cliente, pode dar errado. Igual aconteceu de dar, não tava saindo. Acho que foi até o bolo que eu fiz pro meu filho. Não tava saindo, eu tava tentando borrifar, não tava saindo e foi uma confusão danada. Eu tive que passar pra bombinha velha. E no final das contas eu não consegui, acabei fazendo de outro jeito. E aquele bolo ali, só Jesus, que deu bastante trabalho pra fazer. Não ficou do jeito que eu queria, mas mesmo assim, né, a gente vai treinando aí com o tempo. Gente, passei ali, ó, a minha espátula de textura, coloquei meu topo de bolo bem bonitinho, bem centralizado. Gente, esse vídeo ficou bem tranquilo, tá? Por isso que eu decidi falar um pouquinho sobre a massa. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E um beijo até o próximo vídeo.